Naquela manhã cinzenta, quando o calendário gritava parabéns e o coração dela sussurrava, tanto faz, Helena saiu de casa sem bolo, sem vela, sem abraço marcado. Alguns chamariam de praticidade, no fundo, era um acordo silencioso com a indiferença. Aniversário é só mais um dia, dizia, como quem veste uma armadura discreta para não sangrar. A infância trazia memórias tortas de expectativas quebradas. A festa que não aconteceu, o presente trocado por briga, um olhar ausente que gelou a sala inteira. Cresceu e aprendeu a não esperar nada porque esperar doía. O dia em que nasceu passou a ser um corredor rápido para o próximo compromisso. Só que naquele ano, uma colega a convidou para visitar uma igreja antiga, onde uma imagem de Santa Catarina de Bolonha repousava diante de um altar de madeira simples. Vem só um pouquinho, insistiu a amiga, só para agradecer por você existir. Helena sorriu, mas por dentro hesitou. Agradecer o quê? O tempo passou, e eu só acumulo folhas. Mesmo assim entrou. O templo tinha um cheiro doce de vela e madeira antiga, e uma luz dourada desenhava poeira no ar. Sentou no último banco, quase anônima, e respirou devagar. E sem aviso lhe veio um pensamento diferente, como uma carta esquecida encontrando o remetente. Hoje o céu te devolveu o teu próprio dia. O coração, sem entender, se mexeu. Santa Catarina parecia estar ali, não no espetáculo, mas no estilo que os santos têm de falar pelo dentro, lembrando que cada aniversário é um recado. O tempo que te sustenta não é teu, é domingo. E Dom pede gratidão, não para decorar a dor, mas para devolvê-la ao amor. Helena não chorou. Apenas tirou a armadura 1 centímetro. Se essa mensagem já está tocando algo em seu coração, escreva nos comentários. Santa Catarina, interceda por mim, e una-se a uma corrente de fé que atravessa o tempo e o invisível. Antes de qualquer conselho, Santa Catarina, com sua ternura firme, nos convida a olhar por dentro a psicologia das almas que tratam o próprio aniversário como um dia qualquer. Há sim quem o faça por humildade, há também quem o faça para não doer. Por trás da frase, é só um dia, frequentemente mora um pacto com a autoproteção. Eu não celebro para que ninguém fale comigo. Eu não celebro para que o vazio pareça escolha. Eu não celebro para que a passagem do tempo não me cobre o que não alcancei. Em outras vezes, o desinteresse nasce do perfeccionismo. Como a festa perfeita não existe, cumpro tarefas e pronto. Pode nascer ainda de um cansaço profundo, de uma vida devorada por urgências, onde cuidar do próprio dia parece luxo. E em não poucas almas, há a sombra da comparação. Se eu não vivo o que sonhei, melhor passar sem alarde. Santa Catarina, porém, nos coloca diante de uma outra gramática. Não se trata de obrigar-se à euforia, mas de aprender a agradecer. Aniversário no vocabulário do céu é uma liturgia simples. Reconhecer que fomos pensados, criados, sustentados e chamados. Celebrar não é inflar o ego, é oferecer ao amor que me sustém a pequena alegria de ver-me reconhecer o domingo. A santa nos ensinaria a não confundir humildade com desmerecimento, sobriedade com indiferença. E talvez, se a dor do passado grita, ela nos convidaria a visitar a ferida com Cristo, para que o é só um dia não se torne a sentença que fecha portas teimosamente. Existe ainda um traço delicado. Muitas pessoas escondem, nesse dia qualquer, uma teologia torta do tempo. O tempo as assusta, lembra perdas, rugas, lutos, promessas adiadas. Então a mente inventa uma estratégia: dissociar-se. Segue trabalhando, enrolando, deixando para depois até doer menos. Mas dói. E sem perceber, abre-se um flanco para a tristeza difusa da alma, aquela bruma que não tem nome, mas esfria a oração, apaga o brilho da mesa simples. Rouba a alegria de pequenos ritos. Santa Catarina olharia com uma doçura que corrige. Filho, filha, o tempo não é inimigo. O inimigo é gastar o tempo sem amor. Ela viveu como Clarissa, sob a regra do ritmo. Oração, trabalho, silêncio, fraternidade. Aprendeu que o tempo oferecido vaza graça para dentro das horas.
É nesse horizonte que o aniversário encontra sentido. É quando Deus diz de novo vive, e pede que respondamos obrigado com a vida, não com fogos. Quem confunde comemoração com espetáculo precisa reaprender a beleza do pequeno. Uma vela acesa, um abraço sincero, um prato partilhado, uma missa oferecida. Isso não são enfeites, são sacramentos domésticos. A psicologia da indiferença ao próprio dia, contudo, é mais complexa. Às vezes, a pessoa não se acha digna de alegria. Crê sem formular que celebrar é conceder a si uma importância que não merece. Em outras, o orgulho disfarçado está ali. Não preciso disso. Noutros casos, a dor é tão funda que o coração criou alergia a expectativas. Se eu não espero, não sofro. Catarina, mestra de almas, indica um caminho honesto: nomear a raiz. Se é medo de frustração, aprendamos a arriscar pequenas alegrias. Se é perfeccionismo, reaprendamos o mínimo bom. Se é cansaço, ajustemos o corpo e o sono para que a alma respire. Se é orgulho, peçamos a humildade de receber sem ficar devendo. Se é dor antiga, levemos a cruz. Se é fé empanada, aproximemo-nos dos sacramentos. Para cada raiz, um gesto, não para autoajuda, mas para abrir porta ao médico. Porque no fim, celebrar é permitir que Deus diga: que bom que você existe, e nós respondamos: eu também me alegro por existir em ti. Helena, sentada no banco de madeira, começou um diálogo tímido com o Senhor. Se hoje é teu recado, que faço com ele? A luz, em vez de resposta pronta, lhe sugeriu um passo concreto: mandar mensagem a uma pessoa com quem rompera anos antes. Não para reabrir feridas, mas para devolver um obrigada honesto por algo bom que viveram. Ela resistiu. Logo hoje? E a santa, no silêncio, parecia sorrir. É pela porta do perdão que a alegria volta a entrar. Enquanto pensava, uma família acendeu uma vela diante do altar. Não havia fotografia, nem som alto, nem glitter. Havia gratidão crua. Senhor, eu não sei festejar, mas sei acender uma vela, murmurou. Levantou, comprou uma vela pequena, acendeu-a e disse: obrigada por me teres dado um nome, um corpo, uma história. Cura o que eu escondi de mim mesma. O aniversário não virou carnaval, virou altar. E altar é lugar de transfiguração mansa. A partir desse ponto, deixemos que Santa Catarina nos ofereça um itinerário de cura para quem trata o próprio aniversário como nada. Primeiro, reconcilia-te com a tua origem. Deus te quis. Esta afirmação, que poderia soar abstrata, precisa descer ao corpo. Respira devagar e confessa: eu existo porque fui amado primeiro. O corpo muitas vezes se acostumou a ouvir o contrário. Você é demais, você é de menos, você foi um erro. A fé corrige a legenda. Você é dom. Segundo, aprende a esperar com sobriedade. Não exijas da festa o que só Deus te pode dar. A festa não cura feridas estruturais, mas pode regar as flores plantadas na esperança. Terceiro, prática a gratidão em 3 linhas. No dia do aniversário, escreve: uma graça pequena, o café quente, o abraço, a luz pela janela, uma graça difícil, uma cruz que me amadureceu, uma graça inesperada, uma pessoa, um cuidado providencial. Quarto, oferece a Eucaristia. Quem entrega o próprio dia no altar experimenta um pertencimento que nenhum bolo dá. Quinto, oferece também uma caridade escondida, uma visita, uma cesta, uma oração pelos mortos. A vida que passa em ti se expande nos outros e por isso floresce. Sexto, cura a relação com o tempo. Faz do teu aniversário uma pequena revisão de vida, o que não serve mais, o que deve voltar, o que precisa nascer. Sétimo, aceita a alegria possível. Não boicotes convites simples. Recebe o que te é dado sem contabilidade de gratidões. E por que tudo isso tem a ver com psicologia? Porque a alma é atravessada por hábitos afetivos. Uma alma que só suporta o que controla tende a rejeitar ritos que a lembram de sua vulnerabilidade. Celebrar o aniversário sem idolatria e sem cinismo treina o coração para receber,
receber carinho, receber perdão, receber surpresa, receber a passagem do tempo como domingo. Isso reduz ansiedades de controle, alarga a confiança, educa a humildade. Além disso, a celebração moderada repara pequenas fissuras da autoimagem. Não se trata de se achar, mas de se ver pelos olhos de Deus, o que cura comparações que adoecem. Uma pessoa capaz de agradecer o próprio dia vai, muitas vezes, tratar melhor os dias dos outros. Aprende a preparar mesa, a lembrar datas sem escravizar ninguém, a alegrar-se com a alegria alheia. Esse é um indicador de cura. Quando o meu aniversário deixa de competir com o aniversário de alguém, e ambos encontram lugar na caridade. No meio desse aprendizado, não nos esqueçamos das almas do purgatório. Santa Catarina, com sua amizade pelos que esperam a luz plena, nos recorda que um aniversário pode ser também um dia de generosidade por quem partiu. Oferecer uma missa nesse dia, rezar um terço pelos falecidos da família, escrever o nome de alguém esquecido e acender uma vela por ele. Tudo isso expande o nosso dia para além da nossa biografia. Uma psicologia da esperança nasce assim, quando o meu tempo se encontra com o tempo dos outros no amor. E é impressionante como os frutos aparecem, uma paz mansa se instala onde antes havia um bufar amargo, uma liberdade discreta visita o coração, portas se abrem com menos atrito. Não por magia, mas porque a caridade é o oxigênio do corpo místico. Inscreva-se no canal Revelações de Santa Catarina e ative o sininho. Cada vídeo aqui é uma ponte entre você e as verdades eternas que os santos nos revelam. Seu clique pode transformar vidas. Voltemos a Helena, que começou o dia dizendo tanto faz, e ao meio já murmurava obrigada. Na volta para casa decidiu fazer algo simples que sempre evitou. Comprou flores amarelas e colocou-as num copo de vidro. Isso parece pequeno, mas foi um gesto de reconciliação com a beleza. Santa Catarina, artista e mística, sabia que a beleza limpa os caminhos do coração sem violentá-lo. Helena fez uma sopa, ligou para a irmã com quem quase não falava, pediu um encontro breve. Não houve ajuste de contas durante horas, houve um feliz dia, obrigada por ser minha irmã. À noite, escreveu 3 linhas no caderno. Graça pequena, o abraço da Dona Lúcia do mercado. Graça difícil, ler sem raiva uma mensagem antiga. Graça inesperada, uma lembrança boa da minha mãe me visitou. A bruma não desapareceu de todo, mas o céu abriu fendas por onde entrava luz. E aos poucos a frase, é só um dia, foi sendo substituída por outra, mais verdadeira. É o dia que me lembra quem me deu todos os outros. Se você, enquanto lê, reconhece em si resistências, não se culpe. As defesas do coração são tentativas de sobreviver. Apenas entregue-as a Cristo e peça a intercessão de Santa Catarina para aprender uma nova economia do tempo. Comece pequeno. Se o bolo assusta, acenda só a vela. Se a festa cansa, sente-se com 2 amigos e partilhe pão e palavra. Se ninguém lembrou, celebre a si mesmo, não como ato de autossuficiência amargurada, mas como liturgia de gratidão diante de Deus. Se lembraram demais e isso te sufoca, exercite a humildade de receber. E se preciso, diga com delicadeza como prefere ser celebrado. A maturidade permite que o amor seja educado sem ser punido. E se há uma ferida que lateja, marque uma confissão. Às vezes, o desgosto com o aniversário tem raiz em culpas não entregues, em comparações que viraram pecado consentido, em invejas que nós mesmos alimentamos. A confissão limpa o ouvido para reconhecer que o tempo é dom e missão. Há um aspecto espiritual finíssimo aqui. Celebrar o próprio nascimento quando feito em Deus é reconhecer a encarnação como medida da nossa vida. Deus entrou no tempo, nasceu de Maria, chorou, mamou, foi acolhido e rejeitado. O céu não se envergonhou de um dia na terra. Quando você se nega a qualquer gesto de alegria no seu dia, por vezes se esquece dessa encarnação. Não se trata de festa pelo ego, mas de bênção pela existência recebida. E Deus viu que era bom, essa sentença inicial deve ecoar,
ainda que sussurrada, no dia em que você foi chamado pelo nome. Se a tua mente diz bom demais para mim, lembra que todo bem é excessivo quando medido pela régua do merecimento. A régua do céu é outra, dom e resposta. O dom é gratuito, a resposta é a gratidão que se torna caridade. Talvez você se pergunte, e quem realmente não sente nada no próprio dia? E quem tem lembranças duríssimas? E quem nunca foi celebrado com sinceridade? Santa Catarina não te forçaria ao riso, te conduziria à verdade. A verdade aqui pode ser dita assim: Senhor, não sinto alegria, mas reconheço que a tua bondade me sustentou. Eu devolvo o meu dia ao teu altar e peço que mo devolvas com um pouco de paz. Um pedido honesto assim já é festa para Deus. E se puder, escolhe um pobre e coloca o teu nome ao lado do dele, que ele também coma porque você nasceu. Talvez isso te pareça estranho, mas funciona como remédio. O coração que reparte aprende a receber com menos medo. E quem sabe no ano seguinte a tua mão trema menos para acender a vela. Por fim, há um gesto-chave, quase um sussurro de Catarina. Escreve no teu caderno: o meu aniversário será sempre uma aliança com a esperança. Esperança não é emoção, é decisão fundada na promessa de Deus. Celebrar o próprio dia com sobriedade e fé é dizer ao mundo que você escolhe esperar o bem, ainda quando tem recordações difíceis. Você escolhe confiar que Deus não te trouxe até aqui para te abandonar. E porque escolhe, educa a alma a outros aniversários, o de casamento que esfriou, o de lutas que te tentam ao ceticismo, o de lutos que te doem. Aprende a olhar cada marca do calendário como oportunidade de louvor e purificação. Essa reeducação do coração é psicologia cristã na veia. Organiza afetos, dá sentido à memória, faz da pessoa um lugar de bênção. Se esta palavra tem peso em você, faça do teu próximo aniversário uma pequena peregrinação, missa, vela, um pão partilhado, um telefonema honesto, um perdão possível, uma caridade escondida, um salmo lido em voz baixa. Se puder, visita um cemitério e agradece pelos que vieram antes. A tua vida também veio das vidas deles. E quando a noite chegar, escreve 3 linhas. Fecha o dia com Cristos meus e dorme. O tempo de aliado de Deus amanhece outro. E com o tempo curado, o coração aprende a celebrar os dias dos outros com mais verdade. Porque quem se reconcilia com seu próprio nascimento torna-se berço de alegria na vida alheia. Se esta mensagem tocou seu coração, faça algo agora por aquelas pessoas que precisam de oração que por sua caridade podem ser tocadas. Rezemos uns pelos outros, rezemos também pelas queridas almas do purgatório, ofereçamos missas, compartilhe esta revelação com quem precisa. Sua oração pode ser a única ponte entre uma alma e Deus. Inscreva-se no canal Revelações de Santa Catarina, ative o sino e nos ajude a espalhar essas mensagens que não vêm da terra, mas do céu. Escreva nos comentários: Santa Catarina, que minha oração alcance quem mais precisa, e junte-se a esta corrente de luz e intercessão. Compartilhe com alguém que você ama. Uma alma pode ser salva pela sua fé. Oremos. Jesus, meu Cristo, Senhor do tempo e do coração, eu te agradeço pelo dom da minha vida. Cura em mim toda a memória que me ensinou a desprezar o meu próprio dia. Converte a indiferença em gratidão, o medo em confiança, a vaidade em sobriedade, a tristeza em esperança. Ensina-me a celebrar com verdade, sem excessos e sem cinismo, acolhendo o dom que vem de ti e partilhando-o com os que precisam. Que o meu aniversário seja altar e não palco, eucaristia e não vaidade, caridade e não solidão. Acolhe, Senhor, as almas do purgatório e dá-lhes a luz que não se apaga. Santa Catarina de Bolonha, artesã da alegria humilde, intercede por mim e por todos os que por dor ou cansaço tratam o seu dia como nada. Cristos meus, eu te pertenço, hoje e sempre. Amém. Helena acordou no dia seguinte com uma leveza discreta, quase tímida, e com um pensamento que não era habitual para alguém que sempre reduzira o próprio aniversário a um dia neutro. Se o meu dia é dom,
Como é que eu posso cuidar dele sem fazer dele um palco? Essa pergunta soou em seu interior como uma campainha doce. Fez o café com mais atenção, pôs uma toalha simples sobre a mesa e acendeu a mesma vela que havia levado à igreja. Não havia barulho, mas havia sentido. Ao sentir o calor da chama, percebeu que por muitos anos viverá sua vida como quem atravessa salas com as luzes apagadas para não gastar energia, e que por isso, também tropeçar em móveis e memórias. Santa Catarina parecia sussurrar do fundo do coração: a luz não desperdiça, ela revela. E o amor verdadeiro não faz espetáculo, ele ilumina. Helena respirou fundo e pela primeira vez escreveu num pequeno papel: obrigada por eu existir. Ajuda-me a existir para o amor. Se essa mensagem já está tocando algo em seu coração, escreva nos comentários: Santa Catarina, interceda por mim, e una-se a uma corrente de fé que atravessa o tempo e o invisível. A psicologia das pessoas que tratam o aniversário como um dia qualquer, vista de perto, é um entrelaçado de memórias, crenças e hábitos. Para algumas, há um pacto silencioso: se ninguém se importa, eu também não me importo. Para outras, há um medo de parecer carente ou infantil. Em não poucas, há um perfeccionismo triste: se não vai ser perfeito, prefiro nada. E às vezes existe uma culpa escondida: não mereço alegria. Santa Catarina, com a sabedoria que atravessa séculos, nos convida a desmontar esses nós, não com martelos, mas com agulhas finas, pequenas verdades, pequenos gestos, pequenas fidelidades que costuradas transformam a roupa da alma. Primeiro ponto: alegria não é permissão para a vaidade, é consentimento dado à graça. O aniversário, longe de ser um culto ao ego, pode ser uma renovação de batismo, memória viva de que não sou meu, pertenço. Segundo ponto: dignidade não é vaidade, é reconhecer o valor recebido de Deus. Quem se sabe amado não se exibe, mas também não se apaga. Terceiro ponto: o perfeito inimigo do bom roubou de muitos a paz dos simples. O remédio é reabilitar o mínimo com amor, uma mensagem honesta, uma mesa limpa, uma oração breve, um prato partilhado. Quarto ponto: a culpa verdadeira se resolve no confessionário. A falsa culpa, a que diz que você não tem direito à alegria lícita, deve ser desmascarada como mentira. Para esse desatar, vale um caminho prático que Santa Catarina chamaria de itinerário de esperança para o dia do nascimento. É um exercício simples de 7 passos, que reeduca o coração sem barulho. Passo 1. Acordar e dizer devagar: Cristos meus, como quem assina um contrato de pertença. Passo 2. Oferecer o dia pela Eucaristia, se possível, ir à missa, se não, fazer uma comunhão espiritual consciente. Passo 3. Ligar ou escrever para 3 pessoas, uma com quem você convive, uma com quem você se distanciou, uma que talvez esteja só, e agradecer uma coisa concreta. Passo 4. Praticar uma caridade escondida, uma cesta básica, um remédio, uma visita breve, um pix discreto, um prato de comida. Passo 5. Reconciliar-se com um objeto da própria história, uma foto de criança, um caderno antigo, uma lembrança boa, e dizer obrigada sem ironia. Passo 6. Proteger uma hora de beleza silenciosa, ouvir um hino, caminhar no parque, olhar o céu, organizar flores, como quem agradece ao artista pelos dons. Passo 7. À noite escrever 3 linhas, graça pequena, graça difícil, graça inesperada, e terminá-las com eu te devolvo, Senhor. Isso não é ritual mágico, é pedagogia do céu, pequenas decisões que ancoram a alma na verdade de que existir é dom e missão. E quando a memória doer? Quando o aniversário recorda um abandono, uma briga, uma falta? Santa Catarina conduz esse território com passos de lã. Primeiro, nomear a ferida sem dramatizá-la. Dói porque naquele ano faltou carinho, dói porque me senti usado, dói porque ninguém lembrou. Segundo, levar a dor à cruz, literalmente, diante de um crucifixo, dizer eu devolvo a ti esta memória, e se possível,
tocar a madeira como quem transfere um peso. Terceiro, praticar uma antítese amorosa, fazer por alguém aquilo que faltou a você. Se faltou abraço, dar um abraço. Se faltou presença, visitar alguém. Se faltou palavra, escrever uma carta. A alma aprende por contraponto, e o coração, quando se faz canal do amor, deixa de ser poço de ressentimento. Quarto, confessar o que for pecado, inveja, amargura alimentada, desprezo pelos que celebram, orgulho que se veste de sobriedade. A confissão não apaga a história, mas a purifica e devolve ao coração uma elasticidade que a dor torna rígida. Helena experimentou isso quando decidiu que faria uma antítese amorosa. Lembrou de uma vizinha idosa que sempre desejava feliz dia a todo mundo no elevador e que agora parecia esquecida do mundo. Comprou um pequeno bolo de padaria, escreveu "Obrigada por existir perto de mim" num papel simples e bateu à porta. A senhora, surpresa, fez aqueles olhos de quem recebe um tesouro. Sentaram-se 5 minutos, rezaram uma Ave Maria, partilharam o doce. Na volta ao seu apartamento, Helena notou algo quase infantil. Um gosto de festa na garganta, sem vergonha de ser bonito. Santa Catarina, artista que era, a teria convidado a notar: a caridade é a festa dos pobres de si. E teria acrescentado: o aniversário maduro não é o do barulho, é o do sentido. No campo psicológico, há outro ponto que precisa ser tratado com firmeza e ternura: o medo da passagem do tempo. Muitas pessoas escondem no tanto faz a angústia das metas não alcançadas ou do corpo que muda. O antídoto cristão não é a negação nem a idolatria da juventude, mas a gratidão ativa. Santa Catarina diria: o tempo é o tecido da obediência. O que você não realizou pode virar serviço, e o que realizou pode virar oferta. O corpo que muda pode inspirar maior cuidado, não culto, e a alma, que amadurece, pode aprender a linguagem da paciência, da escuta, da partilha. Aqui uma prática libertadora. Substitua a pergunta: o que eu perdi este ano? Por quem eu servi este ano? E o que eu aprendi a amar melhor? Essa troca reorganiza os afetos e dissolve a ansiedade de performance. Outra prática: escreva no mês do seu aniversário uma carta de gratidão ao futuro, onde você diz a si mesmo que espera viver com Deus, não como checklist, mas como compromissos de amor: guardar o domingo, confessar-se mensalmente, cultivar um pobre, estudar algo para servir melhor, cuidar da saúde com sobriedade, proteger a oração. Essas cartas, relidas nos anos seguintes, tornam-se marcos de fidelidade, não de cobrança. Inscreva-se no canal Revelações de Santa Catarina e ative o sininho. Cada vídeo aqui é uma ponte entre você e as verdades eternas que os santos nos revelam. Seu clique pode transformar vidas. Há ainda uma nuance: alguns afirmam é só um dia, porque temem que celebrar desperte invejas, comparações, mal-entendidos. O remédio não é desistir, é purificar a forma. Festa não precisa ser vitrine. Pode ser mesa pequena, círculo íntimo, partilha de pão e palavra, eucaristia e terço, visita ao sacrário, silêncio contemplativo, um passeio singelo. Santa Catarina, se nos visse prisioneiros da expectativa do evento instagramável, sorriria e diria: uma vela e um coração agradecido repercutem mais no céu do que 100 fotos sem caridade. A beleza humilde educa o olhar para ver Deus nos tons de marrom e ouro dos dias comuns. Uma flor simples, uma toalha limpa, um hino antigo, um abraço sem pressa, isso reensina a alma a gostar de existir. Do ponto de vista espiritual, o aniversário bem vivido é um exorcismo silencioso contra 3 tentações: a ingratidão, que acinzenta o mundo, a autossuficiência, que nos isola, e a comparação, que nos rouba a alegria. Para expulsá-las, as 7 armas que Santa Catarina aconselha ganham lugar: vigilância, não dar palco aos pensamentos que depreciam o dom recebido, desconfiança de si, não achar que posso amar sem graça, confiança em Deus, Ele corrige e conduz, memória da paixão, existir para amar e não para me exibir, oração simples e constante,
jaculatórias ao longo do dia, sacramentos, Eucaristia sustenta, confissão limpa e perseverança, não desistir de celebrar com sobriedade se faltar emoção. É bonito ver como essas armas se traduzem no aniversário em gestos. Vigiar a língua para não transformar o dia em reclamação. Desconfiar do impulso de apagar-se por medo. Confiar quando aparecer a crítica de quem não entende seu jeito simples. Contemplar a cruz e oferecer com Cristo as dores do ano. Rezar como quem respira: Jesus, obrigado Jesus, eu te amo Jesus, ensina-me a acolher, buscar a Eucaristia, insistir no bem mesmo se ninguém notar. Helena anotou cada arma ao lado de um gesto. Vigilância. Não alimentar hoje aquele pensamento que me diz que a alegria é para os outros. Desconfiança de si. Não decidir sozinha como devo ser celebrada. Pedir conselhos. Confiança em Deus. Entregar os planos de longo prazo e aceitar o bem possível. Paixão. Dedicar 5 minutos a olhar o crucificado e dizer: obrigada por me amares assim. Oração. Repetir Cristos meus ao longo do dia. Sacramentos, missa e, se preciso, confissão. Perseverança. Se as emoções oscilarem, não desistir do propósito. Ao aplicar essa pequena regra, descobriu um fruto que surpreende. Paz com textura, não euforia frágil, mas serenidade que segura lágrimas sem se quebrar. Um aspecto que transforma o meu dia em nosso dia, e que Santa Catarina sublinharia com alegria, é a comunhão com as almas do purgatório. Celebrar o aniversário oferecendo missa por um familiar falecido, rezando por alguém esquecido, escrevendo 3 nomes e intercedendo por eles, dá ao nosso existir uma espessura de caridade que o ego nunca alcançaria. É como se disséssemos: eu vivo, e por isso quero que outro alcance a vida plena. Quem já experimentou sabe os frutos discretos, portas que se abrem com menos atrito, reconciliações que encontram a palavra certa, temores que perdem comando. Não é barganha, é corpo místico. Quando o amor circula, a alma respira melhor. Talvez você pergunte: e quando ninguém lembra? E quando lembrando, o fazem de um jeito que fere? A maturidade espiritual permite fazer 2 coisas ao mesmo tempo: receber o que nos é dado como é, sem exigir perfeição dos outros, e educar com doçura, dizer como gostaria de ser celebrado sem transformar o outro em devedor. Uma mensagem assim ajuda: obrigado por lembrar. Neste ano, quero viver meu dia de modo simples. Missa, um café com você, uma pequena caridade. Seu carinho é bem-vindo. E se ninguém lembrar, não condene o mundo, celebre a si mesmo, diante de Deus, e faça de seu dia um presente aos outros. Essa decisão cura ressentimentos e reorganiza a alma em torno da gratidão. Antes de adormecer, Helena fez um exame de esperança. Olhou o ano que começava e anotou como quem planta sementes. Guardarei o domingo, buscarei a confissão mensal. Serei fiel ao meu pobre, deixarei a tela 1 hora mais cedo, conversarei com humildade quando doer, praticarei beleza humilde. Fechou o caderno, rezou pelos que a feriram, rezou pelos que amou, rezou pelos que partiram e repetiu: Cristos meus. Dormiu com a impressão de que por dentro uma casa tinha sido arrumada. Não grande, suficiente. Santa Catarina, se a visse, diria apenas: hoje Deus foi celebrado em você. Se esta mensagem tocou seu coração, faça algo agora por aquelas pessoas que precisam de oração, que por sua caridade podem ser tocadas. Rezemos uns pelos outros, rezemos também pelas queridas almas do purgatório, ofereçamos missas, compartilhe esta revelação com quem precisa. Sua oração pode ser a única ponte entre uma alma e Deus. Inscreva-se no canal Revelações de Santa Catarina, ative o sino e nos ajude a espalhar essas mensagens que não vêm da terra, mas do céu. Escreva nos comentários: Santa Catarina, que minha oração alcance quem mais precisa, e junte-se a esta corrente de luz e intercessão. Compartilhe com alguém que você ama. Uma alma pode ser salva pela sua fé. Oremos. Jesus, meu Cristo, Senhor do tempo e da história,
Agradeço o dom da minha vida e a paciência com que me sustentas. Cura em mim a memória que se acostumou à indiferença. Liberta-me do medo de esperar. Dá-me sobriedade para celebrar sem vaidade e coragem para agradecer sem constrangimento. Ensina-me a transformar o meu dia em altar. Missa, caridade escondida, reconciliação possível, beleza humilde e gratidão concreta. Acolhe as almas do purgatório e derrama sobre elas a luz que não se apaga. Por sua intercessão, visita minha casa com paz e ordem. Santa Catarina de Bolonha, mestra de alegria simples, educa em mim um coração que saiba receber e repartir. Cristos meus, eu te pertenço hoje e sempre. Amém. Helena acordou no dia seguinte com uma leveza discreta, quase tímida, e com um pensamento que não era habitual para alguém que sempre reduzira o próprio aniversário a um dia neutro. Se o meu dia é dom, como é que eu posso cuidar dele sem fazer dele um palco? Essa pergunta soou em seu interior como uma campainha doce. Fez o café com mais atenção, pôs uma toalha simples sobre a mesa e acendeu a mesma vela que havia levado à igreja. Não havia barulho, mas havia sentido. Ao sentir o calor da chama, percebeu que por muitos anos viverá sua vida como quem atravessa salas com as luzes apagadas para não gastar energia, e que por isso, também tropeçar em móveis e memórias. Santa Catarina parecia sussurrar do fundo do coração: a luz não desperdiça, ela revela. E o amor verdadeiro não faz espetáculo, ele ilumina. Helena respirou fundo e pela primeira vez escreveu num pequeno papel: obrigada por eu existir. Ajuda-me a existir para o amor. Se essa mensagem já está tocando algo em seu coração, escreva nos comentários. Santa Catarina, interceda por mim, e una-se a uma corrente de fé que atravessa o tempo e o invisível. A psicologia das pessoas que tratam o aniversário como um dia qualquer, vista de perto, é um entrelaçado de memórias, crenças e hábitos. Para algumas, há um pacto silencioso: se ninguém se importa, eu também não me importo. Para outras, há um medo de parecer carente ou infantil. Em não poucas, há um perfeccionismo triste: se não vai ser perfeito, prefiro nada. E às vezes existe uma culpa escondida: não mereço alegria. Santa Catarina, com a sabedoria que atravessa séculos, nos convida a desmontar esses nós, não com martelos, mas com agulhas finas, pequenas verdades, pequenos gestos, pequenas fidelidades que, costuradas, transformam a roupa da alma. Primeiro ponto: alegria não é permissão para a vaidade, é consentimento dado à graça. O aniversário, longe de ser um culto ao ego, pode ser uma renovação de batismo, memória viva de que não sou meu, pertenço. Segundo ponto: dignidade não é vaidade, é reconhecer o valor recebido de Deus. Quem se sabe amado não se exibe, mas também não se apaga. Terceiro ponto: o perfeito inimigo do bom roubou de muitos a paz dos simples. O remédio é reabilitar o mínimo com amor, uma mensagem honesta, uma mesa limpa, uma oração breve, um prato partilhado. Quarto ponto: a culpa verdadeira se resolve no confessionário. A falsa culpa, a que diz que você não tem direito à alegria lícita, deve ser desmascarada como mentira. Para esse desatar, vale um caminho prático que Santa Catarina chamaria de itinerário de esperança para o dia do nascimento. É um exercício simples de 7 passos, que reeduca o coração sem barulho. Passo 1. Acordar e dizer devagar: Cristos meus, como quem assina um contrato de pertença. Passo 2. Oferecer o dia pela Eucaristia, se possível, ir à missa, se não, fazer uma comunhão espiritual consciente. Passo 3. Ligar ou escrever para 3 pessoas, uma com quem você convive, uma com quem você se distanciou, uma que talvez esteja só, e agradecer uma coisa concreta. Passo 4. Praticar uma caridade escondida, uma cesta básica, um remédio, uma visita breve, um pix discreto, um prato de comida. Passo 5. Reconciliar-se com o objeto da própria história, uma foto de criança, um caderno antigo, uma lembrança boa, e dizer obrigada sem ironia.
Passo 6. Proteger uma hora de beleza silenciosa, ouvir um hino, caminhar no parque, olhar o céu, organizar flores, como quem agradece ao artista pelos dons. Passo 7. À noite escrever 3 linhas, graça pequena, graça difícil, graça inesperada, e terminá-las com eu te devolvo, Senhor. Isso não é ritual mágico, é pedagogia do céu. Pequenas decisões que ancoram a alma na verdade de que existir é dom e missão. E quando a memória doer? Quando o aniversário recorda um abandono, uma briga, uma falta? Santa Catarina conduz esse território com passos de lã. Primeiro, nomear a ferida sem dramatizá-la. Dói porque naquele ano faltou carinho, dói porque me senti usado, dói porque ninguém lembrou. Segundo, levar a dor à cruz, literalmente. Diante de um crucifixo, dizer eu devolvo a ti esta memória, e se possível, tocar a madeira como quem transfere um peso. Terceiro, praticar uma antítese amorosa, fazer por alguém aquilo que faltou a você. Se faltou abraço, dar um abraço, se faltou presença, visitar alguém, se faltou palavra, escrever uma carta. A alma aprende por contraponto, e o coração, quando se faz canal do amor, deixa de ser poço de ressentimento. Quarto, confessar o que for pecado, inveja, amargura alimentada, desprezo pelos que celebram, orgulho que se veste de sobriedade. A confissão não apaga a história, mas a purifica e devolve ao coração uma elasticidade que a dor torna rígida. Helena experimentou isso quando decidiu que faria uma antítese amorosa. Lembrou de uma vizinha idosa que sempre desejava feliz dia a todo mundo no elevador e que agora parecia esquecida do mundo. Comprou um pequeno bolo de padaria, escreveu "Obrigada por existir perto de mim" num papel simples e bateu à porta. A senhora, surpresa, fez aqueles olhos de quem recebe um tesouro. Sentaram-se 5 minutos, rezaram uma Ave Maria, partilharam o doce. Na volta ao seu apartamento, Helena notou algo quase infantil. Um gosto de festa na garganta, sem vergonha de ser bonito. Santa Catarina, artista que era, a teria convidado a anotar: a caridade é a festa dos pobres de si. E teria acrescentado: o aniversário maduro não é o do barulho, é o do sentido. No campo psicológico, há outro ponto que precisa ser tratado com firmeza e ternura: o medo da passagem do tempo. Muitas pessoas escondem no tanto faz a angústia das metas não alcançadas ou do corpo que muda. O antídoto cristão não é a negação nem a idolatria da juventude, mas a gratidão ativa. Santa Catarina diria: o tempo é o tecido da obediência. O que você não realizou pode virar serviço, e o que realizou pode virar oferta. O corpo que muda pode inspirar maior cuidado, não culto. E a alma, que amadurece, pode aprender a linguagem da paciência, da escuta, da partilha. Aqui uma prática libertadora. Substitua a pergunta: o que eu perdi este ano? Por quem eu servi este ano? E o que eu aprendi a amar melhor? Essa troca reorganiza os afetos e dissolve a ansiedade de performance. Outra prática: escreva no mês do seu aniversário uma carta de gratidão ao futuro, onde você diz a si mesmo que espera viver com Deus, não como checklist, mas como compromissos de amor: guardar o domingo, confessar-se mensalmente, cultivar um pobre, estudar algo para servir melhor, cuidar da saúde com sobriedade, proteger a oração. Essas cartas, relidas nos anos seguintes, tornam-se marcos de fidelidade, não de cobrança. Inscreva-se no canal Revelações de Santa Catarina e ative o sininho. Cada vídeo aqui é uma ponte entre você e as verdades eternas que os santos nos revelam. Seu clique pode transformar vidas. Há ainda uma nuance: alguns afirmam é só um dia, porque temem que celebrar desperte invejas, comparações, mal-entendidos. O remédio não é desistir, é purificar a forma. Festa não precisa ser vitrine. Pode ser mesa pequena, círculo íntimo, partilha de pão e palavra, eucaristia e terço, visita ao sacrário, silêncio contemplativo, um passeio singelo. Santa Catarina, se nos visse prisioneiros da expectativa do evento instagramável, sorriria e diria:
Uma vela e um coração agradecido repercutem mais no céu do que 100 fotos sem caridade. A beleza humilde educa o olhar para ver Deus nos tons de marrom e ouro dos dias comuns. Uma flor simples, uma toalha limpa, um hino antigo, um abraço sem pressa. Isso reensina a alma a gostar de existir. Do ponto de vista espiritual, o aniversário bem vivido é um exorcismo silencioso contra 3 tentações: a ingratidão, que acinzenta o mundo, a autossuficiência, que nos isola, e a comparação, que nos rouba a alegria. Para expulsá-las, as 7 armas que Santa Catarina aconselha ganham lugar: vigilância, não dar palco aos pensamentos que depreciam o dom recebido; desconfiança de si, não achar que posso amar sem graça; confiança em Deus, Ele corrige e conduz; memória da paixão, existir para amar e não para me exibir; oração simples e constante; jaculatórias ao longo do dia; sacramentos, Eucaristia sustenta; confissão limpa e perseverança, não desistir de celebrar com sobriedade se faltar emoção. É bonito ver como essas armas se traduzem no aniversário em gestos: vigiar a língua para não transformar o dia em reclamação; desconfiar do impulso de apagar-se por medo; confiar quando aparecer a crítica de quem não entende seu jeito simples; contemplar a cruz e oferecer com Cristo as dores do ano; rezar como quem respira: Jesus, obrigado Jesus, eu te amo Jesus, ensina-me a acolher; buscar a Eucaristia, insistir no bem mesmo se ninguém notar. Helena anotou cada arma ao lado de um gesto. Vigilância, não alimentar hoje aquele pensamento que me diz que a alegria é para os outros. Desconfiança de si, não decidir sozinha como devo ser celebrada, pedir conselhos. Confiança em Deus, entregar os planos de longo prazo e aceitar o bem possível. Paixão, dedicar 5 minutos a olhar o crucificado e dizer: obrigada por me amares assim. Oração, repetir Cristos meus ao longo do dia. Sacramentos, missa e, se preciso, confissão. Perseverança, se as emoções oscilarem, não desistir do propósito. Ao aplicar essa pequena regra, descobriu um fruto que surpreende: paz com textura, não euforia frágil, mas serenidade que segura lágrimas sem se quebrar. Um aspecto que transforma o meu dia em nosso dia, e que Santa Catarina sublinharia com alegria, é a comunhão com as almas do purgatório. Celebrar o aniversário oferecendo missa por um familiar falecido, rezando por alguém esquecido, escrevendo 3 nomes e intercedendo por eles, dá ao nosso existir uma espessura de caridade que o ego nunca alcançaria. É como se disséssemos: eu vivo, e por isso quero que outro alcance a vida plena. Quem já experimentou sabe os frutos discretos: portas que se abrem com menos atrito, reconciliações que encontram a palavra certa, temores que perdem comando. Não é barganha, é corpo místico. Quando o amor circula, a alma respira melhor. Talvez você pergunte: e quando ninguém lembra? E quando, lembrando, o fazem de um jeito que fere? A maturidade espiritual permite fazer 2 coisas ao mesmo tempo: receber o que nos é dado como é, sem exigir perfeição dos outros, e educar com doçura, dizer como gostaria de ser celebrado sem transformar o outro em devedor. Uma mensagem assim ajuda: obrigado por lembrar. Neste ano, quero viver meu dia de modo simples: missa, um café com você, uma pequena caridade. Seu carinho é bem-vindo. E se ninguém lembrar, não condene o mundo, celebre a si mesmo, diante de Deus, e faça de seu dia um presente aos outros. Essa decisão cura ressentimentos e reorganiza a alma em torno da gratidão. Antes de adormecer, Helena fez um exame de esperança. Olhou o ano que começava e anotou como quem planta sementes: guardarei o domingo, buscarei a confissão mensal, serei fiel ao meu pobre, deixarei a tela 1 hora mais cedo, conversarei com humildade quando doer, praticarei beleza humilde. Fechou o caderno, rezou pelos que a feriram, rezou pelos que amou, rezou pelos que partiram e repetiu: Cristos meus. Dormiu com a impressão de que por dentro uma casa tinha sido arrumada. Não grande, suficiente.
Santa Catarina, se a visse, diria apenas: hoje Deus foi celebrado em você. Se esta mensagem tocou seu coração, faça algo agora por aquelas pessoas que precisam de oração, que por sua caridade podem ser tocadas. Rezemos uns pelos outros, rezemos também pelas queridas almas do purgatório, ofereçamos missas, compartilhe esta revelação com quem precisa. Sua oração pode ser a única ponte entre uma alma e Deus. Inscreva-se no canal Revelações de Santa Catarina, ative o sino e nos ajude a espalhar essas mensagens que não vêm da terra, mas do céu. Escreva nos comentários: Santa Catarina, que minha oração alcance quem mais precisa, e junte-se a esta corrente de luz e intercessão. Compartilhe com alguém que você ama. Uma alma pode ser salva pela sua fé. Oremos. Jesus, meu Cristo, Senhor do tempo e da história, agradeço o dom da minha vida e a paciência com que me sustentas. Cura em minha memória que se acostumou à indiferença, liberta-me do medo de esperar, dá-me sobriedade para celebrar sem vaidade e coragem para agradecer sem constrangimento. Ensina-me a transformar o meu dia em altar, missa, caridade escondida, reconciliação possível, beleza humilde e gratidão concreta. Acolhe as almas do purgatório e derrama sobre elas a luz que não se apaga. Por sua intercessão, visita minha casa com paz e ordem. Santa Catarina de Bolonha, mestra de alegrias simples, educa em mim um coração que saiba receber e repartir. Cristos meus, eu te pertenço hoje e sempre. Amém. Você disse. Certo, poder continuar, some de pistas de quanto falta no final de cada parte. O Chat GPT disse. Pensou por 21s. Na tarde seguinte, Helena levou consigo o pequeno caderno, e a caminho do trabalho decidiu fazer um experimento interior. Observar, ao longo do dia, cada momento em que seu coração escorregasse para o velho tanto faz, e sem briga, substituí-lo por uma resposta mínima de amor. Na fila do ônibus, quando a impaciência cutucou, ela sussurrou Cristos meus, e cedeu o lugar a uma gestante. No escritório, quando sentiu o impulso de apagar o próprio esforço por medo de parecer vaidosa, respirou e agradeceu silenciosamente a graça de poder servir com seus talentos no almoço. Quando nasceu a comparação com colegas que pareciam adiantado na vida, escolheu oferecer uma pequena esmola por uma família do bairro, ao entardecer. Quando a mente começou a somar os anos que faltaram, abriu a mão e escreveu 3 coisas que Deus havia somado: amizades novas, quedas que a fizeram mais mansa, e aquela vela que acendeu no dia anterior como quem reacende uma casa por dentro. Descobriu, surpresa, que a indiferença não morre por decreto, mas por substituição. Cada não sinto nada desmanchava quando ela praticava um faço bem que posso. Santa Catarina parecia caminhar a seu lado com passos de lã, lembrando que um aniversário amadurecido é menos um evento e mais um estilo. O estilo de quem aprendeu a receber, agradecer e repartir mesmo quando os afetos tardam. E é curioso, à medida que Helena renunciava à tentação de autossabotagem, adiar uma alegria simples, sabotar um encontro possível, transformar um convite em perigo, a alma foi se tornando terreno fértil para 2 flores resistentes, a alegria mansa e a sobriedade luminosa. Na volta para casa, comprou pão, queijo e 3 maçãs, arrumou a mesa com capricho e convidou 2 vizinhos para um café rápido. Riram, lembraram histórias, rezaram um Pai Nosso pelas almas da rua que partiram no último ano. Aquele pequeno claustro doméstico foi, paradoxalmente, a sua festa, sem postes de luz, mas com o sol certo do meio-dia, aquele que nasce quando a gratidão encontra um corpo. Se essa mensagem já está tocando algo em seu coração, escreva nos comentários: Santa Catarina, interceda por mim, e una-se a uma corrente de fé que atravessa o tempo e o invisível. No fim de semana, Helena decidiu visitar o cemitério. Levou flores simples e a oração que aprenderá: Senhor, eu te ofereço a alegria do meu existir por aqueles que esperam a tua luz.
Enquanto caminhava entre lápides, entendeu uma lição que a psicologia cristã escreve no próprio chão. Quem lembra que a vida é dom não teme a passagem do tempo, porque sabe que amar é a única maneira de não perder tempo. Ali, diante do nome de um amigo que partirá cedo, ela chorou sem vergonha. Não foram lágrimas de revolta, mas de consentimento, o reconhecimento de que a existência, quando acolhida em Deus, passa sem ir embora. E prometeu, com voz baixa, transformar o mês do aniversário numa escola. Toda segunda-feira, um jejum pequeno e alegre. Toda quinta, um terço por alguém esquecido. Todo sábado, um gesto de beleza humilde na casa. E ao longo dos dias, a disciplina doce de manter a mesa do domingo como altar do tempo. Essa arquitetura simples desmontou uma engrenagem antiga que dizia não mereço e instalou no lugar uma certeza: não mereço, mas recebo, e por isso devolvo. Os frutos vieram discretos. O sono melhorou, a mente parou de confeccionar cenários de fracasso, a paciência ganhou corpo, e até o humor ficou menos refém da meteorologia dos outros. Santa Catarina ensinaria que esse é o sinal inequívoco de cura, quando o coração começa a preferir o bem possível ao grande impossível, e o olhar descobre que a esperança tem cheiro de pão. No trabalho, Helena recebeu o convite para organizar uma confraternização simples para os colegas que faziam aniversário naquele mês. O antigo fuja de qualquer celebração acendeu por um momento, mas foi desarmado por uma pergunta: é palco ou altar? Decidiu que seria altar. Propôs uma mesa sóbria, sem comparações, onde cada um pudesse dizer uma gratidão, receber uma bênção breve e, se quisesse, deixar um pedido anônimo para a oração da semana. Acolheram. No dia marcado, alguém entrou com um bolo humilde, outra pessoa trouxe pães. Um dos funcionários, que raramente sorria, confessou em voz baixa que era o primeiro parabéns que recebia em anos. Ninguém filmou, nada foi para a vitrine, e no entanto todos saíram com a sensação clara de terem encostado em algo que o mundo não fabrica: o reconhecimento de existir no amor. Este é um remédio de precisão para a alma que trata o aniversário como nada, devolver-lhe o sentido de comunhão, longe de vaidade e perto de Deus. Inscreva-se no canal Revelações de Santa Catarina e ative o sininho. Cada vídeo aqui é uma ponte entre você e as verdades eternas que os santos nos revelam. Seu clique pode transformar vidas. Numa direção espiritual, Helena contou ao padre que ainda se pegava, às vezes, resfriando a própria alegria por medo de parecer infantil. Ele sorriu e disse algo que ela levaria para sempre: humildade não é apagar a vela, é soprar junto para que o fogo não vire incêndio de vaidade. Aprende a receber com sobriedade, a agradecer com verdade e a repartir com alegria. O resto, Deus governa. Voltou para casa com um propósito: escrever uma carta de aliança com a esperança breve e praticável para reler a cada mês. No papel, prometeu a Deus 5 coisas: guardar o domingo com amor, confessar-se mensalmente sem driblar, sustentar um pobre com constância, estudar algo que a tornasse mais útil, e proteger 1 hora diária sem telas para ouvir a palavra. Ao assinar, sentiu-se de pé dentro do tempo. E percebeu que nesse novo chão, o aniversário se tornava como que um sínodo anual entre ela e Deus, breve, sério, manso, fértil. Num sonho, Santa Catarina a levou por um corredor de arcos dourados e marrons, onde cada arco trazia escrito um gesto: agradece, recebe, partilha, repara, reza, descansa, persevera. Ao final, uma pequena porta com a inscrição: é hoje. Acordou sorrindo. A cura da indiferença não é uma grande decisão, mas fidelidades diárias ao hoje de Deus. Quem cuida do hoje descobre-se sem barulho, curado de muitos ontes e de muitos amanhãs. Por isso, se você reconhece que sempre escorregou para a frase, é só um dia, permita-se um itinerário de 7 amanheceres. No primeiro, acenda uma vela e diga obrigado. No segundo, ligue para alguém e diga perdão. No terceiro, faça uma caridade escondida,
No quarto, visite o sacrário e fique em silêncio. No quinto, cuide do corpo com sobriedade, dormir bem, comer simples, caminhar. No sexto, organize uma beleza humilde na casa. No sétimo, celebre a missa e ofereça sua vida como pão. Ao final, escreva 3 linhas no caderno, e se puder, leve flores ao cemitério em memória de um nome esquecido. É assim que a psicologia da esperança toma forma. A alma reaprende a ler os próprios dias com o alfabeto do céu. E se os afetos falharem, tudo bem. Deus mede pela fidelidade, não pelo brilho do riso. Se esta mensagem tocou seu coração, faça algo agora por aquelas pessoas que precisam de oração, que por sua caridade podem ser tocadas. Rezemos uns pelos outros, rezemos também pelas queridas almas do purgatório, ofereçamos missas, compartilhe esta revelação com quem precisa. Sua oração pode ser a única ponte entre uma alma e Deus. Inscreva-se no canal Revelações de Santa Catarina, ative o sino e nos ajude a espalhar essas mensagens que não vêm da terra, mas do céu. Escreva nos comentários: Santa Catarina, que minha oração alcance quem mais precisa, e junte-se a esta corrente de luz e intercessão. Compartilhe com alguém que você ama. Uma alma pode ser salva pela sua fé.